honra de estar aqui na CCJ, convite do senador Plínio Valério, e inicio por dizer que o Banco Central do Brasil tem sido um órgão extraordinariamente competente, sempre foi competente, é um órgão moderno, não há dúvida nenhuma. E o Banco Central do Brasil precisa de ter recursos para no seu orçamento para poder manter um quadro bem remunerado de competência e fazer investimentos necessários para o aprofundamento e a melhoria do sistema de pagamentos no mundo em que esse sistema está em rápida mudança, devido às mudanças tecnológicas e especialmente em relação à digitalização da moeda. O Banco Central do Brasil tem hoje autonomia operacional, algo que está consolidado na teoria e na prática. Esta autonomia, mesmo antes de estar formalizado em lei, já como disse aqui o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, já era respeitada como sempre foi, inclusive antes do governo Lula e da presidência dele no Banco Central. Eu fui diretor de política monetária do Banco Central no governo Sarney. O governo Sarney não tinha nenhuma influência e pressão política espúria sobre o Banco Central. E depois disso, acompanhei também o Banco Central, estive no Banco Central junto com Pedro Malan durante o governo Itamar Franco e depois no início do governo Fernando Henrique Cardoso voltei ao governo e vi, nunca houve pressão política espúrias do governo do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, portanto, é e sempre foi independente. A formalização foi interessante, especialmente devido à aprovação dos mandatos dos seus diretores intercalados, dando, de certa forma, uma certa estabilidade que você não tenha mudanças bruscas com mudanças de governo. Esta PEC, embora eu acho que é importante porque o aprimoramento do quadro institucional das autoridades monetárias e das autoridades fiscais de um país precisa estar em permanente revisão e reflexão de aprimoramento. Portanto, a ideia um pouco da discussão aqui, nesta Casa, no Senado, nesta comissão, é muito importante. Bom, dito isso, eu vejo inúmeras dificuldades jurídicas e criação de problemas jurídicos para frente. Eu não vou me deter sobre essas questões, não é a minha área de competência, já foi falado aqui e acho que isso tem gente mais competente, inclusive nesta Casa e no Congresso Nacional, para refletir sobre essas questões. Mas eu tenho uma enorme concordância e simpatia pelo que acabou de dizer o senador Alessandro Vieira. O problema, o que parece é que o risco à autonomia do Banco Central é uma questão da sua dotação orçamentária. Para resolver isso, não precisamos de uma PEC com esta complexidade e tocando em assuntos tão difíceis e tão questionáveis e potencialmente problemáticos. Eu vou me ater aqui simplesmente sobre a questão, as implicações fiscais desta PEC. Como ela está. Primeiro, a PEC retira o orçamento do Banco Central do orçamento da União, da LDO. Aparentemente, isso é uma vantagem, porque isso está tirando os 5 bilhões que são atualmente o orçamento do Banco Central, da LDO, e abrindo, inclusive, um espaço para gastar na LDO. Veja aí o perigo que isso significa. E dizendo, não, mas agora porque o Banco Central vai se financiar com outras fontes. Que fontes são essas? O que atribui é o chamado receitas de senhoragem. Eu não vou entrar na história do que é receita de senhoragem, que tem a ver com o direito de cunhar moedas dados claramente ao Estado. Então, isso é uma receita do Estado. Então, está dizendo, olha, os senhoragens estão passando uma receita do Estado, estão atribuindo diretamente ao Banco Central. Sem me alongar muito, esse cálculo da senhoragem sugere que se faça aplicando a taxa Selic à base monetária. A base monetária é papel moeda em poder do público, que hoje está se reduzindo rapidissimamente, inclusive pelo sucesso do PIX. Papel moeda em poder do público tende a desaparecer, então é praticamente nada.
e reservas do sistema bancário no Banco Central, reservas dos bancos no Banco Central. Essas reservas, então, a base monetária hoje é da ordem de 434 bilhões de reais, dos quais apenas 38 bilhões é papel moeda do poder do público, e está se reduzindo rapidamente. As reservas são o grosso, quase 400 bilhões de reais. E as reservas são todas as reservas relativas a depósitos a prazo, que é o que existe hoje, porque depósitos à vista também estão desaparecendo, porque o sistema, a própria sofisticação do sistema financeiro faz com que você transfira rapidamente de contas de investimentos para conta a prazo. Então, não tem mais conta de depósitos à vista, está desaparecendo. Essas reservas de depósitos a prazo no Banco Central são remuneradas. Perfeito? Então, o Banco Central já paga por isso, o Estado paga por essas reservas, remunera essas reservas. Então, essa ideia de que vai haver, tem uma receita de 45 bilhões, aplicando a taxa Selic, 10,5%, sobre 340 bilhões, nós temos 34 bilhões, 35 bilhões de reais que seria para o orçamento do Banco Central. Então, um Banco Central que custa hoje 5 bilhões, vai ter espaço para chegar até 9 vezes isso. Vejam que nós estamos abrindo de potencial de gastos no setor. Isto na defesa das pessoas que são consideradas os responsáveis fiscais e que vivem avisando sobre o problema do risco fiscal do país. E cobrando providências imediatas. Perfeito? Bom, muito bem. Rapidamente. E o Banco Central terá, inclusive, um estímulo perverso. Quanto mais alto for a Selic, maior a remuneração do seu orçamento. Ao abrir espaço no orçamento da União, além, se esta é a questão, se o problema é que o orçamento da União está apertado, nós precisamos rever o orçamento da União, pensar nisso. Não fugir do problema, escondendo o problema debaixo do tapete, que é o que se está fazendo. Porque mais um pequeno problema. O fato de o Banco Central do Brasil hoje, como já foi dito aqui, tem no seu ativo as reservas internacionais. As reservas internacionais remuneram hoje para o Banco Central muito abaixo da taxa interna de juros, que é muito mais alta que a taxa externa. Essa diferença entre a taxa externa, que remunera as reservas internacionais, e a taxa interna, que o Banco Central paga no seu passivo remunerado, é um custo para o Banco Central. Um custo alto, elevado. É um custo do Estado. Mas a reserva internacional justifica você ter 30 bilhões, 300 bilhões de reservas internacionais por outras razões no interesse do país. Bom, o Banco Central, para poder fazer o seu papel, ele tem uma dotação de títulos públicos, hoje equivalente a quase 24% do PIB. São títulos públicos que estão na carteira do Banco Central. A parte desses títulos, metade mais aproximadamente, é usado pelo Banco Central para fazer as chamadas operações compromissadas, que retira o excesso de liquidez do sistema financeiro. Essa parte, para poder fazer isso, o Banco Central, essa parte é considerada dívida pública. O que está na carteira do Banco Central, como é o setor público consolidado, um abate como o outro, é o Tesouro, dívida do Tesouro, o ativo do Banco Central abate, isso não é contado na definição de dívida líquida do setor público. Na definição de dívida bruta do governo geral, isso está incluído. Isso é só uma questão contábil, mas a ideia de que esses 14% do PIB adicionais, que estão na carteira do Banco Central, de dívida pública, e não são utilizados nas operações compromissadas, irão compor a estatística de dívida pública e servirá para assustar, inclusive internacionalmente, a ideia que o Brasil tem uma dívida pública insustentável. Muito bem. Ao contrário do que foi dito aqui, a PEC 65, como ela está, não é um avanço institucional, é um profundo regresso, é uma coisa regressiva, é uma volta a uma ideia de um Banco Central, as atribuições de Banco Central executadas por um banco público-privado, Banco do Brasil, pré-1945. De lá nós tivemos, em 1945, criou-se a SUMOC, Superintendência da Moeda do Crédito. Em 1953, a CASEX. Em 1986, o fim da conta movimento e a criação da Secretaria do Tesouro, em que eu participei diretamente.
Em 1996, a criação do Copom. Em 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Em 2021, a autonomia operacional do Banco Central. Isso são anos de cuidadosa evolução na organização do sistema financeiro brasileiro e das autoridades monetárias do Banco Central. A PEC, como ela está, é claramente um regresso a mais de 70 anos atrás. Para terminar, a retirada do orçamento do Banco Central, da LDO, é um exemplo perfeito das distorções, da falta de transparência e da rigidez orçamentária que levaram ao colapso fiscal do Brasil pré-real. Eu, há 30 anos atrás, o real está fazendo 30 anos este ano, fui incumbido de redigir as notas para a exposição de motivos, número 395, de 7 de dezembro de 1983, que anunciou a URV e a criação do real. Essas notas que eu entreguei ao então Clóvis Carvalho foram publicadas este mês com um facsímile na revista Piauí. Eu peço licença para ler um texto curtíssimo do que diz aqui essas notas. Numa sessão que está intitulada, que é intitulada o irrealismo orçamentário, depois de dizer a reorganização fiscal é a pedra fundamental do processo de estabilização, diz essas notas para a exposição de motivos. O avanço da rigidez orçamentária, provocada pelas vinculações de receita, compõe um trágico quadro de fragmentação fiscal. As diferentes unidades de despesas assumem autonomia e procuram assegurar superávit de seus suborçamentos, às custas das demais unidades e de cada vez mais reduzido espaço livre no orçamento da União. O colapso fiscal tem sido contornado graças a mecanismos de repressão fiscal utilizados nos últimos anos. Esta PEC, infelizmente, é uma regressão a esse tipo de quadro. É um primeiro passo e as pressões para isso, se essa PEC for aprovada dessa forma, serão cada vez maiores. Nós corremos o risco de voltar a um quadro de fragmentação fiscal, de balcanização fiscal, onde o orçamento da União, a LDO, se torna mais uma vez uma peça de ficção completamente irrelevante. Para concluir, política monetária e política fiscal, sabe-se hoje, são rigorosamente complementares. Não podem ser conduzidas de forma independente e não podem ser conduzidas de formas contraditórias, criando questões e tensões que nós temos visto no Brasil nos últimos anos. Portanto, o aprimoramento das instituições e das práticas da condução de política monetária e política fiscal é fundamental. E esta Casa, senador, tem, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental em liderar essa discussão e desse aprimoramento. Mas, com certeza, não é na direção em que está encaminhada esta PEC. Essa PEC, como disse, é um regresso a uma percepção de autoridade monetária de 100 anos atrás. O que nós devemos pensar é como se desenha a autoridade monetária do século XXI. Como se desenha a autoridade monetária para os desafios de uma moeda digital, que é o que nós teremos no futuro, e um sistema financeiro baseado quase que integralmente em transações imediatas digitais. Obrigado. Senhor presidente, só pela ordem. Presidente. A palavra só para agradecer ao senhor André Lara Rezende. E eu gostei da palavra aprimoramento. É isso que a gente está querendo aqui. Ninguém está querendo eliminar, que ninguém chegou já dizendo eu não quero porque não quero, e eu quero porque quero. A gente quer aprimorar sempre todo o Brasil. Senador Moro.